Boa tarde a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscrever, acionar o sininho, dar o like e acompanhar os diversos vídeos que nós temos. Aqui tem previsão para 15 dias e previsão estendida. Hoje é previsão comum. Na segunda e quinta é previsão estendida, que a gente faz geralmente de tarde a comum e de noite a estendida. Então, não deixe de acompanhar o canal do Peter, o nosso, se inscrever, acionar o sininho e dar o like. Vamos aqui, antes de ver a previsão, vamos ver aqui as imagens de satélite. Ó, nós temos grande parte dessa área do país com bastante nuvens, muitos locais com chuva, um tempo mais seco aqui, ó, pegando parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul e partes da região sul e aqui o norte da Argentina, e grande parte do país com bastante nebulosidade. Na imagem aqui do radar do CIMEPAR, a gente observa aqui, ó, já tem, aqui choveu, deu uma chuvinha e trovada agora há pouco aqui no Planalto Sul Catarinense. E no outro radar, nós temos aqui, ó, algumas áreas de chuva aqui na região norte e nordeste de São Paulo, próxima à região de Franca, pega aqui também na área de Goiás e extremo noroeste de Minas, boas chuvas aqui na Bahia, depois o pessoal do nordeste vai gostar, e nos outros talvez o radar não esteja funcionando. E aqui, ó, aqui onde provocou chuva e trovada aqui na nossa região. Vamos aumentar um pouquinho aqui para ver aqui no norte de São Paulo, e ali na região de Barretos, ó. Entre Barretos e Franca está tendo algumas pancadinhas de chuvas bem isoladas, mas grande parte do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, toda essa região aqui, aparentemente calma em termos de tempo. Vamos agora à previsão. Isso aqui, hoje à tarde praticamente a chuva se restringe mais essa região aqui de São Paulo. Aí aqui, ó, nós temos aqui no norte, isso aqui é para amanhã, nós temos algumas pancadas isoladas no Amazonas hoje, por enquanto aqui próximo a Rondônia, aqui nessa região tem algumas pancadinhas e também aqui no oeste do Acre tem algumas pancadas, mas de maneira geral é mais nebulosidade do que chuva. Algumas pancadas isoladas à tarde e noite de hoje e amanhã nós temos aqui, ó, na região do Amapá, que já está tendo hoje à tarde e vai continuar agora também na segunda-feira. Nesses tons de verde aqui, geralmente é mais nebulosidade do que chuva. Então, são, vamos assim, sol, nuvens e pancadas isoladas de chuva. Quando vem os tons de azul e indo aqui para o amarelo, a chuva é mais certa. O que vocês veem que do norte do país, o estado assim, mais favorável para a chuva é o Acre, Amazonas e parte de Rondônia. Esse canto aqui do Mato Grosso, que está chovendo hoje, nós temos áreas de chuva e trovada nessa região aqui do Mato Grosso, algumas trovadas isoladas aqui também. Rondônia também tem, principalmente aqui nessa parte norte, pegando a região de Porto Velho. Nessa área verde aqui, algumas pancadas isoladas vão acontecer. Muitas áreas vão passar só com nuvens entre hoje à tarde e decorrer dessa segunda-feira. Nos países ao norte também, grande parte é mais nuvens do que chuva. Talvez aqui entre as Guianas e o Suriname um pouquinho mais de chuva, principalmente aqui, ó, próximo ao litoral. Aqui na região do sul da Venezuela, a Colômbia, mais entre o Brasil, Peru e o sul da Colômbia, onde tem algumas pancadas isoladas, tanto hoje como principalmente na segunda. No Peru também. Peru nessa região aqui próximo ao Brasil, toda a extensão do Peru dos Andes em direção ao Brasil é onde tem pancadas isoladas, mas grande parte aqui do Equador, Peru, Bolívia, essa parte assim mais em tons de verde, é mais nuvens com pancadas mais isoladas. Às vezes dá um pancadão num canto e vários em volta não dá quase nada de chuva. Na costa pacífica, como de praxe, tempo seco, ou com nevoeiro, neblina. Roraima, boa parte é tempo bom, principalmente hoje, pode ter pancadas de chuva ao sul de Boa Vista fica com tempo mais para bom, o Amapá a gente já falou, o Pará mais a parte aqui próxima ao Amazonas e todo o estado do Amazonas, Acre, uma parte de Rondônia, aqui a metade norte do Mato Grosso, vai ter pancadas isoladas de chuva. O Mato Grosso praticamente todo dia está chovendo, já vai fazer algumas semanas. Claro que nem sempre na mesma propriedade. Às vezes uma fazenda fica um dia ou dois no máximo sem chuva, mas toda essa metade norte aqui as chuvas têm sido constantes e não vai fugir de regra. Hoje está sendo mais nessa região, amanhã pode ser mais aqui, a parte sul é que está tendo pouca chuva. É possível que aqui a parte de divisa com Mato Grosso do Sul tenha pouco ou nenhuma chuva. A Bolívia, a metade norte do país tem chuva, a metade sul bem pouca.
Tocantins, pancadas bem isoladas de chuva. Hoje está tendo aqui na divisa com o Pará e Mato Grosso e alguma coisinha isolada aqui nessa região. Talvez Palmas tenha chuva mais à tarde ou possa passar até 100. Amanhã também algumas pancadas isoladas no Tocantins. Não é aquela chuva generalizada, mas ajuda. Como aqui andou chovendo bastante nas últimas semanas, essas melhoras são até bem-vindas para o pessoal conseguir fazer algum trato, alguma coisa nesse sentido, que muita gente está tendo dificuldade até de entrar com o maquinário ou não está conseguindo. Nessa região aqui vem chovendo muito de maneira constante, então boa parte da área de produção nessa faixa aqui não é problema água, o problema talvez o excesso de água. Então essas diminuições até que são bem-vindas. O Mato Grosso do Sul, Paraguai continua numa situação bem ruim. Hoje, se tiver chuva, é nas áreas aqui próxima ao Mato Grosso e Goiás, esse cantinho aqui, essa região norte aqui, que pode ter alguma pancada. Grande parte do Mato Grosso do Sul, tempo seco. Essa região aqui, ó, que pega a área das cooperativas da Cevale e da Copa Sul, continuam com um problema sério de pouca chuva. Grande parte do Paraguai também. Talvez aqui, ó, essa região possa ter alguma pancada isolada de chuva agora à tarde e pouca chance amanhã. Em São Paulo, estava tendo alguma pancada de chuva nessa região aqui, mas grande parte do estado de São Paulo hoje passa sem chuva. Talvez aqui o litoral tenha alguma instabilidade, mais circulação. E amanhã essa instabilidade que está passando aqui no sul vai avançar. Amanhã ela se transforma na frente fria e atravessa essa região, de maneira que teremos alguma chuva isolada pelo estado de São Paulo. Nessa faixa aqui pode passar com pouco ou nenhuma chuva. Nessa região aqui em verde, chuvas bem mal distribuídas. Aqui é onde a chuva pode ser mais intensa, aqui o norte e nordeste paulista, o litoral, o sul de São Paulo, mas tudo pouca chuva aqui. A chuva é um pouquinho melhor nessa faixa aqui, ó, que pega essa parte, o começo do Triângulo Mineiro, a área aqui do Café, principalmente mais ao norte, o extremo sul nem tanto. Pega aqui a divisa com o Rio de Janeiro, que hoje está tendo um tempo bom, amanhã vira o tempo com chuva. Boa parte do estado do Rio, nessa região aqui, ó, não está descartado até alguma trovada forte ou mesmo algum temporal que venha trazer algum transtorno pontual. Pegando toda essa faixa aqui mais amarela do mapa, é onde pode ter alguma instabilidade mais forte que venha trazer algum problema pontual. Nessa metade oeste do Triângulo Mineiro, pouca chuva, bem mal distribuída. Nessas áreas aqui em cinza, dificilmente chove. Então, por isso que grande parte do oestão e extremo oeste de São Paulo pode passar sem chuva. Goiás, algumas pancadas de chuva, já tá ocorrendo alguma coisa aqui hoje. Amanhã continua nessa faixa. Aqui em Minas Gerais, chuvas bem isoladas, tanto hoje quanto amanhã. Hoje é mais nessa região. Aqui, por enquanto, a chuva se concentra mais do centro de Minas para o sul. Talvez BH no final do dia, à noite de segunda-feira, possa ter alguma chuva ou trovada. Na parte norte de Minas, mais nuvens do que chuva. No Espírito Santo, mais nuvens do que chuva. Mais na parte sul. É capaz de Vitória se tiver chuva mais à noite. O Rio de Janeiro fica mais instável. Algumas pancadas isoladas aqui na cidade de São Paulo. Talvez hoje à noite ou decorrer da segunda-feira, com a passagem dessa frente fria. O litoral de São Paulo, o litoral do Rio, fica com uma segunda-feira não muito aproveitável. E nessa área aqui, tempo seco. Aqui agora de terça, quarta, quinta e sexta-feira. Vocês podem ver que a chuva se espalha por todo o norte do país, aumenta aqui no praticamente quase todo o Peru, principalmente um pouco assim do centro-norte do Peru até a Bolívia, dos Andes em direção ao Brasil. Chove menos nessa parte da selva peruana, algumas pancadas aqui na selva equatoriana, chove mais aqui no litoral da Colômbia, voltado para o Pacífico e Atlântico. No sul da Colômbia, algumas pancadas isoladas, nessas outras áreas pode passar sem. Aumenta a chuva no centro-sul da Venezuela, espalha a chuva em Rondônia, aqui na região das Guianas e Suriname, aqui no Amapá. Todo o Pará espalha chuva, continua com uma boa chuva no Amazonas, espalha mais no Acre, que é muito bem-vindo. Aqui Rondônia, continua a metade norte do Mato Grosso, com chuva todo dia praticamente, na terça, quarta, quinta, sexta. Aqui também, ó, no Tocantins a chuva se espalha, aumenta principalmente no centro-sul do Tocantins, volta a ter pancadas na região de Palmas. Então,
Toda essa região aqui para cima, essa área de produção que tem aqui, tem algodão, tem arroz, tem milho, tem soja, deve ter alguma coisa de feijão, sorgo. Todas as culturas de verão aqui vão continuar recebendo bons volumes de chuva ao longo dessa semana. Pode ter variação, né? Às vezes uma propriedade dá um pancadão forte, bem mais do que está estimando aqui. Por isso que eu nem falo milímetros, eu só vou dizer que essas cores aqui significam chuvas fraca, moderada, com pontuais fortes. Principalmente nesses tons mais vermelhos, onde a chance de chuva mais forte é maior. Então, vamos ter chuva nessa região aqui, indicando o quê? Normalmente tarde e noite, às vezes madrugada e manhã. É aquele tempo instável que vem acontecendo já há vários dias, principalmente no Mato Grosso, Rondônia, aumenta a chuva no Tocantins e no centro-norte do Goiás. Diminui um pouco nessa área aqui e diminui um pouquinho de nada aqui no Amazonas, mas continua com chuva. Todas as capitais do norte terão instabilidades ao longo dessa semana. Aqui, ó, a parte centro-sul de Goiás dá uma diminuída na chuva, não chove muito essa semana ou chove de maneira mais mal distribuída. A parte sul do Mato Grosso do Sul, de Cuiabá para baixo, Primavera do Leste também, Rondonópolis, essa região aqui, a chuva não é mais isolada, vai ter chuva, mas mais isolada. De repente, algumas fazendas, algumas propriedades nessa região aqui, ó, toda essa área verde aqui, ó, em alguns locais, pode ter fazendas ou localidades que podem ficar terça, quarta, quinta, só com variação de nuvens e chuva bem mal distribuída. Outras podem ter a sorte de ter pancadas de chuva quase todo dia, é mal distribuída. Como acontece às vezes aqui em São Joaquim, anteontem deu até granizo em volta da cidade e na cidade nem choveu, ou mal choveu. Hoje deu chuva aqui na cidade e teve locais do município que não choveu nada. Então é esse comportamento que se espera nessa área verde aqui, provavelmente na terça e quarta-feira. Na quinta já deve ter quinta e sexta mais para tempo seco. O Mato Grosso do Sul continua ruim de chuva. Ela pode aparecer mais aqui na parte norte e nordeste do estado. Campo Grande pode ficar sem chuva. De todas as capitais aqui tem menos condição de chuva. Entre terça, quarta e quinta é a região de Campo Grande. Cuiabá tem algumas pancadas isoladas. Goiânia e Brasília também. Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Belém, Boa Vista e Macapá terão pancadas de chuva ao longo dessa semana. Aqui no sul do Tocantins aumenta a chuva, chove bem aqui no centro-norte de Goiás, e aqui se tiver algum problema de chuva não vai ter, vai ser sanado. Pode ser que o excesso de chuva é que seja o problema para a parte de tratamento. E logo para quem tiver em algum processo de colheita ou horta comercial também tem um problema do excesso de umidade nessa região. Alguns pancadões fortes podem acontecer. Tu vê que melhora bem aqui na direção do Nordeste, volta a chover, ó. Provavelmente quarta, quinta e sexta começa a chover bem em toda essa parte metade norte de Minas. BH pode ter algum transtorno pontual entre provavelmente terça, quarta ou quinta, pode ter alguma pancada forte de chuva em BH. E nessas áreas aqui de Minas, Espírito Santo também volta a ter chuvas pesadas entre terça, quarta, quinta e sexta, talvez mais na quarta, quinta e sexta-feira, principalmente a metade norte, a grande Vitória também. Então, Espírito Santo fica bem atento. Alguns rios nessas regiões aqui podem dar problema para a população ribeirinha. Chove com mais intensidade no norte do Rio. No Rio de Janeiro, a chuva é relativamente constante entre terça, quarta, quinta, talvez sexta dê uma melhorada. Aqui no litoral, essa parte aqui também. De terça a quinta fica aquele tempinho de sol, nuvens e chuva, mais para nublado e chuva do que tempo bom. São Paulo, algumas pancadas podem acontecer entre terça ou quarta-feira, com uma ligeira tendência de melhora na quinta ou sexta. Grande parte do interior paulista, muito pouca chuva. Então, toda essa faixa aqui de São Paulo, principalmente essa área em cinza aqui, pode nem ter chuva nessa semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, muitas áreas aqui do interior paulista poderão passar com pouca ou nenhuma chuva ou muito mal distribuída. Um pouco melhor nessa parte norte, nordeste e leste de São Paulo, ou seja, ao longo da divisa com Minas Gerais, pode ter uma situação um pouquinho melhor e chove um pouco mais no litoral e sul de São Paulo. A área do café é mais amanhã.
Na terça-feira, talvez alguma coisinha, quarta, quinta e sexta deve melhorar. Essa região aqui também. Se tiver alguma chuva mais entre amanhã ou de entre segunda ou terça e quarta, e olhe lá. Principalmente aqui da metade para cá do Triângulo Mineiro. Então, essa área verde aqui é mais nuvens do que chuva. O cinza é muito mais nuvens. Dentro da área cinza é bem provável que não chova nada ou quase nada. E dentro da área verde, os tons claros de verde, a chuva pode ser bem irregular. E aqui nessa grande área aqui, infelizmente, tempo seco. Continua muito seco, ó. Até sexta-feira, de hoje até sexta-feira, toda a área da Copa Sul e C-Vale vai continuar seco. A metade sul do Mato Grosso continua ruim em relação ao milho. Paraná também continua ruim. Essa aqui também continua tempo seco. Aqui é que preocupa, ó. O centro-norte de Minas, norte de Goiás, sul do Tocantins, essa área da Bahia, toda essa região aqui pode ter chuva forte ao longo da semana, principalmente o Espírito Santo. Aqui, nos próximos 10 dias, nós temos o quê? Bons volumes no Equador, em todo o Peru, dos Andes em direção ao Brasil, chove com uma certa intensidade na metade norte da Bolívia. Provavelmente isso aqui vai ser do fim de semana que vem para frente. Então isso aqui é do dia 5 ao dia 15, até o dia 14. Então, provavelmente ali do dia... acho que do dia 10 ao dia 15 é que concentra boa parte dessa chuva aqui. Tu vê que volta a chover bem no Mato Grosso, chove bem em Rondônia, chove bem no Acre, no Amazonas, todo o norte do Brasil, pancadas boas de chuva. Começa a chover bem aqui na região do Amapá e Foz do Amazonas, principalmente a metade leste, o norte e leste do Amapá e até Macapá. Mesmo essa parte aqui também, toda essa região aqui que andava com pouca chuva, aos poucos está voltando. Roraima, os países ao norte do Brasil, Tocantins também volta a ter boas pancadas de chuva, principalmente o centro-sul, a metade norte de Goiás, todo o Mato Grosso, até aqui a parte sul também começa a ter pancadas mais fortes de chuva. Aqui, ó, a região do Cuiabá, pancada de chuva, principalmente vai ser o quê? Ali do fim de semana para frente. Aqui também, toda essa região aqui, ó, a chuva tende a vir mais ali do dia, deixa eu ver o calendário, do dia 10, 11, 12 de dezembro para frente, começa a ter uma instabilidade um pouco maior nessa região aqui. Então, essa semana é uma semana que puxa mais para o tempo seco, e o finalzinho dessa semana e semana que vem, a chuva começa a se espalhar um pouco mais aqui no Mato Grosso do Sul. Até aparece aqui, ó, na região do centro-sul do Mato Grosso do Sul, mas vamos torcer para que venha. Provavelmente aqui deve ser ali pelo dia 12, 14 de dezembro. Aqui também começa a melhorar um pouquinho no dia 11, 14 de dezembro, aqui no Paraná também. Aqui também começa ali do dia 10, 12 para frente, melhora um pouco aqui na área do café, nessa parte norte e nordeste de São Paulo, Rio de Janeiro. Chove muito nessa parte aqui, ó, nesses 10 dias, principalmente pelo visto ali de quinta, sexta-feira para frente. Então, muita atenção no centro-norte de Minas, todo o Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória, o extremo sul da Bahia. Essa região aqui pode ter problemas com vários rios em relação a sair do leito. E queda de barreira, deslizamento, toda essa região aqui merece muita atenção ali de quarta, quinta-feira até o dia 13, 14 de dezembro. Então, aqui pode ter transtornos, alguns temporais isolados de chuva nessa região aqui. BH também fica no limite de ter ou não ter algum problema entre essa semana e o início da outra semana. O Rio de Janeiro, chuvas dentro do padrão, não é grandes volumes, mas ajuda. E São Paulo aqui é o que menos chove na região sudeste, e aqui nessa parte aqui chove pouco. Aqui a gente vai ver agora a anomalia, os primeiros 10 dias. Vocês veem que grande parte do país com chuvas acima do normal, bem acima do normal aqui entre Rondônia, centro-norte, norte do Pará, Amapá e aqui as Guianas e o Suriname. Aqui na Colômbia, nessa parte marrom, pouca chuva. No Peru, mais próximo do Brasil, chove bem em boa parte da Bolívia, aqui até o norte da Argentina. Já aqui, ó, o Mato Grosso reduz mais no sudeste. Pode ser até bom, para um bom andamento, afinal de contas tem água no solo, alguns dias de sol é até bem-vindo, porque vai ter o quê? Mais sol, tem água, a planta aproveita mais a energia do sol.
Mas nessa grande área aqui, chuvas bem significativas. Quando a gente vem aqui, ó, para o sudeste, olha como é que está a situação. Nessa grande área aqui, ó, chuvas abaixo do normal de hoje até o dia 14, 15 de dezembro. Tu vê que chove abaixo do padrão no Mato Grosso do Sul, um pouquinho melhor aqui na região entre o Pantanal Sul-Mato-Grossense e o Pantanal Mato-Grossense, mais aqui na direção da Bolívia, e essa faixa aqui vai ter mais tempo seco. Não que não vai ter chuva, vai, mas chove menos que o normal. Principalmente o estado de São Paulo, Paraná, boa parte do Paraguai, reduz aqui no Rio e reduz nessa parte centro-oeste e centro-sul de Minas e o centro-sul, ou sul de Goiânia. E muita chuva aqui, ó, como a gente vem falando. Quando a gente pega do dia 10 ao dia 20, já melhora um pouco. Reduz a chuva aqui nessa parte, inclusive aqui no oeste do Amazonas, Acre. Continua com boa chuva aqui. Reduz um pouquinho aqui entre o Pará, norte Tocantins e parte do Maranhão. Continua chovendo bem no norte do Pará, Amapá, Roraima. Boa parte do Amazonas. Continua acima do normal Rondônia. Acima do normal em boa parte da Bolívia. E a boa notícia é que melhora. O centro-sul do Tocantins chove bem, mas dá uma melhorada aqui, ó. Continua com boa chuva no Mato Grosso, volta a chover mais aqui no sul e sudeste do Mato Grosso. Na Bolívia, a chuva avança por boa parte do Mato Grosso do Sul, então tudo indica ali do dia 12, 14 de dezembro até o próximo dia 20, melhora a condição de chuva em boa parte do Mato Grosso do Sul. Continua preocupando essa área aqui, ó, o sul do Mato Grosso do Sul. São Paulo melhora aqui um pouco na parte norte e partes do oeste. Essa área central continua com pouca chuva. Diminui a chuva aqui no litoral, aqui pode ser bom para o pessoal do turismo, melhora a condição de praia. Continua ruim aqui na área do café, melhora no Triângulo. Quase toda Minas Gerais continua com chuva acima do normal, muita chuva continua aqui, ó. Tu vê que nos próximos 10, 15 dias chove bem desde o Goiás, Minas Gerais e boa parte do Espírito Santo. Essa região aqui pode ter problemas com excesso de chuva. BH melhora a chuva ali do fim de semana para frente, Triângulo Mineiro do fim de semana para frente, isso o outro, né? E o norte de São Paulo. O Rio de Janeiro fica numa situação mais para pouca chuva do que muita chuva. E a área do café preocupa um pouco. É bom que, mesmo tendo chuva, é abaixo do padrão, que não seja tão irregular. E São Paulo que preocupa mais. E aqui o sul continua bem ruim. Aqui vai ajudar bastante a bacia do São Francisco. Em termos de temperatura, é o padrão normal. Essa faixa mais azulada do mapa, esbranquiçada, é onde fica mais fresquinho. Grande parte do país, aquela noite tradicional quente, de 20 a 25 graus de mínima em uma extensa área aqui. Claro que vai ter alguns pontuais abaixo de 20, 19, 19,5, alguns pontuais com 25, 26, 27 de mínima. Então, aqui uma mínima mais elevada, nessas áreas aqui um pouquinho mais elevada, mas a grosso modo mínimas aceitáveis. Boa Vista fica abafado, 22, 24 graus, Macapá também, Belém também, Manaus também, Rio Branco talvez uns 20, 22, Porto Velho 21, 23, Cuiabá uns 20, 23, 25, Palmas 21, 23, Goiânia 16, 18, Brasília também, Campo Grande provavelmente na faixa aí dos seus 22, 24 graus. Aqui, ó, BH fica mais fresquinho, na faixa de uns 17, 19, Vitória 20, 22, na Grande Vitória, na Grande Rio 21, 23, São Paulo uns 16, 18, e aqui, ó, essa região aqui vai ter uma semana fria. Aqui as temperaturas vão cair ali na terça e principalmente quarta, quinta e sexta vamos ter madrugadas frias. Em São Paulo, no interior paulista também vai ter manhãs frias e tardes quentes. Então vamos ter um resfriamento nessa região. Aqui no sul de Minas deve ter geada aqui na Mantiqueira, nas áreas de 1.400, 1.600 metros, podem ter mínimas próximas de 0 a 3 graus ali por quarta, quinta ou sexta-feira.
Aqui é uma região muito alta, é normal fazer frio. Aqui na Mantiqueira de São Paulo, do Rio de Janeiro também. Na cidade do Rio, algumas madrugadas com 19, 21, não dá para descartar ali por quarta ou quinta, vai dar uma esfriada em toda essa região aqui. Aqui também dá uma esfriada mais aqui e na parte leste, mas amanhã é bem abafado o Mato Grosso do Sul, Paraguai. Aqui no Paraná começa a refrescar, nessa parte aqui quente. Em termos de máxima, nós vamos ter o quê? Toda essa grande área aqui, como tem chuva, nebulosidade, máximas entre 28 e 32 graus a grosso modo. Manaus pode não chegar a 30, um pouco acima de 30 em Boa Vista, um pouco acima de 32, 33 em Macapá, Belém, Palmas talvez não chegue a 30, 32, Cuiabá uns 32, 34, Campo Grande deve ser a capital mais quente do país na segunda-feira, deve chegar a uns 35, 37 graus, talvez 38. Dentro dessa região aqui pode se aproximar dos 40. Todo o Mato Grosso do Sul muito quente, mas toda essa grande região aqui é aquelas máximas em média entre 28 e 32 graus, alguns pontos mais, outros menos. E aqui na região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é onde o calor realmente ainda atrapalha mais ainda. Falta de chuva e ainda quente durante o dia com o sol bem ativo. Então toda essa região aqui com máximas em média de 32 a 36 graus. Pontuais de 36, 39, beirando os 40 aqui. Paraguai também quente. Aqui esse norte e noroeste do Paraná também de 34 a 37. Aqui nesse canto de São Paulo, aqui também de 34 a 38 graus. Grande parte do estado de São Paulo de 28 a 32. São Paulo capital uns 28, 30, Rio de Janeiro também, Vitória também, BH talvez não passe muito de 28, Brasília, quer dizer, Goiânia e Brasília entre 26 e 28. Depois vai diminuir o calor, ele vai ficar mais concentrado nessa região, mas ele diminui na terça, na quarta, na quinta e volta a fazer calor nessa região aqui na sexta-feira. Aqui fica a tardes bem agradáveis, na terça, quarta e quinta, tardes bem abaixo do normal para verão, mais lembrando um mês de outubro, novembro do que pleno verão. Tanto que está aqui, ó, os próximos 10 dias nós vamos ter grande parte do país de normal abaixo da média. Nessa região aqui, aonde fica mais seco e chove pouco, é onde realmente faz calor. Aqui, ó, nessa região aqui fica de normal acima da média, Paraguai, sul do Mato Grosso, oeste de São Paulo, centro, noroeste e oeste do Paraná. Aqui, como eu disse, vai entrar um ar frio pelo oceano e vai fazer com que as temperaturas fiquem abaixo do padrão no centro, sul e leste de São Paulo, grande parte de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, frio para padrão de verão. Isso, de novo, vai atrapalhar a praia, vai atrapalhar o turismo do calor, vai ajudar o turismo do frio, cafezinho, para quem quer passar frio nas serras, quem quer pegar alguma geada aqui no sul de Minas, aproveita ali como Delfim Moreira, a região de Maria de Monte Verde, Maria da Fé, regiões altas que podem ter mínimas pontuais abaixo de 5 graus. Na Serra da Mantiqueira, aqui na capital paulista, na Serra Fluminense também vão ter algum amanhecer frio na região, para a época do ano, né? Interior de São Paulo, muitas cidades terão mínimas entre 14 e 17 graus, que é frio para essa época do ano. Então vai ter aquele friozinho que vai atuar em toda essa região aqui de terça, começa amanhã ao longo do dia, mas terça, quarta, quinta, sexta e talvez fim de semana com uma subida gradual da temperatura. O Rio de Janeiro deve dar uma esquentada lá por sexta ou fim de semana, mas com um amanhecer frio. Então essa região aqui, essa semana vai chamar a atenção pelo clima bem mais ameno, o que não é muito comum, né? Já deveria estar agora no auge do verão, entrando para o auge do verão. Então não deixem de acompanhar o nosso canal, se inscrever, acionar o sininho, dar o like, compartilhar. Temos diversos vídeos. Amanhã, segunda-feira, vai ter a previsão normal, mais a previsão estendida. Um bom domingo a todos e voltamos amanhã. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.